Já tomei minha água. Já me inscrevi no grupo de elite. Não, de elite ainda não dá, né? Pensei nos iniciantes ali, 5K pra começar. Hidratação é importante também, que a gente não falou, né? Verdade. Chamei ele pra sentar aqui na cadeira, porque tá chegando o Dia dos Namorados. E eu quero, né, as dicas pra apimentar a relação, a culinária e o educador físico, tá vendo? Tem tudo a ver, gente. Tudo a ver. E é uma alimentação leve aqui Então, depois da corrida. É uma legal, sopa hein? pode? Sim. É bom porque vai se hidratar também. Não antes, né? Depois, É, na verdade. sim. Senão... Ah, é? A sopa pesa? Ah, eu acho que é muito líquido, muito volume, né? Não Ah, pra ficar balançando. É No pré-treino, não. Assim, na noite anterior até que vai. Desde que não legal. seja muito calórica. Que nem queijo gorgonzola já não vai ser muito indicado. É só um pouquinho. Ainda bem que eu não vou correr, eu posso tomar Eu sou tudo. suspeito que eu adoro, mas não antes do treino. Tá, antes do treino não pode a sopinha. Tá bom. Bom, o que você já fez aí? Ó, Clara? eu cozinhei aqui a mandioquinha com cebola, uma folhinha de louro, noz moscada, um pouquinho de sal, pimenta Noz do reino. moscada. Você com seus Adoro. segredos, né? É. Aqui o brócolis também cozido com a couve-flor e com a cebola. E aqui a abóbora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou processar tudo isso e vou finalizar meus caldos. Simples assim. Já foi, tá E aí vendo? você pode Até a Ângela colocar... faz. Você pode colocar gorgonzola, você pode finalizar com couve, que traz bastante fibra, vai ajudar no bom funcionamento intestinal. Um pouquinho de shimeji para trazer um pouco de proteína. Enfim, não tem desculpas para fazer uma sopa bem feitinha. Boa. E gostosa, né? Vou mandar o link pra vocês mesmo. Bom, já falamos um pouquinho de corrida, vamos falar agora das dicas pra apimentar a relação. Porque não adianta nada chegar a quinta, a pessoa não tem criatividade nenhuma, não fez nada e aí vai ficar, né, boiando sozinho. Não, a dica número 1, já com o educador também aqui, é ter saúde, né? Porque a saúde física impacta na nossa saúde Faça íntima. exames. Amor, vamos ter uma noite incrível, mas deixa eu fazer meus exames ali pra... E aí, o equilíbrio da atividade, especialmente, por exemplo, para os homens, é extremamente benéfico que o homem envelheça tendo saúde física, porque para o homem também vai impactar muito ele manter uma questão eretiva com sistema circulatório saudável. Então, o homem que pratica atividade física regular, controlada, não tão intensa, que não é atleta, ele se beneficia Já vou muito ligar aqui, dessa saúde. amor, só 40 minutos, tá? Você não vai mais correr 21. Fala umas palavras bonitas, né? Saúde eretiva. Então, eu gostei disso, tô anotando É que daí tudo, fica hein? bonito, não fica pesado Bonito. pra gente falar de uma coisa. Eu Mas gostei então, também. dica número 2 é também entender a rotina desse casal. Então, por Eu te exemplo, perguntei se você era casado, solteiro. Solteiro, isso. Tá solteiro. disponível, gente, o Tá professor disponível aqui, pro mercado. cheio de saúde. Mas a dica número 2 também é entender essa rotina do casal. Então, qual é a dinâmica do casal, da família? Eles têm momento a dois, não tem momento a dois? Como a gente planejar e organizar essa rotina dessa família? Esse é o principal, para a gente colocar a saúde íntima e momentos especiais dentro dessa relação, sem deixar o acaso, porque esse acaso sempre vai desfavorecer a nossa saúde íntima. O nosso corpo, né, professor, ele tem a tendência a sempre querer o que é confortável, o que não é exaustivo, o que não dá trabalho. Por isso que treinar é uma escolha. Eu vou treinar para correr 5 quilômetros, é uma decisão, determinação. A mesma coisa para a saúde íntima. Qual é a ação que eu tenho na minha vida, na minha rotina, para que eu vivencie dentro do meu relacionamento, ou para quem está solo, quando eu tiver uma parceria, e eu ser um bom parceiro sexual, eu saiba dar prazer, sentir prazer. Quanto Agora, tempo eu me debruço? o desejo, né? O prazer é muito diferente do homem pra mulher, né? O homem viu, já foi. A mulher precisa de várias coisas, pelo menos algumas, né? Olha, Gil, eu acho que, Ou não? na verdade, o desejo ele é subjetivo para todos nós, né? Para mais de 8 bilhões. Mas sei lá, é de pessoas. diferente, Mas não? é diferente. Porém, assim, a gente tem um fator muito biopsicossocial, né? Então, os homens, eles são Como é que é o fator? instruídos. É biopsicossocial, porque tem a questão biológica masculina, de Então, ter mais que é diferente da testosterona, feminina. mas que ela não justifica mais. Hoje em dia a gente sabe que só o excesso de ter mais testosterona não justifica o homem querer ter mais saúde É que, íntima. não, muita gente fala assim, que o homem é visual. Tem isso ou não? Isso é lenda, cultura. Olha, é um processo cultural, é um processo cultural, porque tem Bom que a muitas... gente desmistifica Isso que é tudo, ó. legal, a gente... Porque muitos anos a gente não falava de sexualidade, a gente tá aqui... Não, ficava né? todo mundo com vergonha. E é como se... Gente, eu entrei no sex shop, o cara ficou com vergonha de me atender. Eu falei, gente, como trabalha no sex shop? Ele não ficou com vergonha de me atender. Eu falei, coisa esquisita, o cara trabalha lá. Não sei se não é normal, né? Tipo, homem entrar, ok. A mulher entrou, vixe, entrou ali, a mulher... Olha, e até é Eu legal você entendo trazer essa outra fala, porque esse é um momento, é uma possibilidade de você acessar repertório erótico. Então, eu vou comprar uma lingerie nova, eu Adorei. vou usar um cheiro novo, vou usar algum produto que esquenta, que esfria, vou colocar uma roupa que eu me sinto mais atraente, justa, preta, de couro. Enfim, isso são elementos para que a gente comece a construir a minha sexualidade. Agora, uma coisa que, por exemplo, não é comum, vocês vão me ajudar, vocês são casados há bastante tempo.
Né? Eu não sou tanto, mas mesmo assim. Vocês já foram com o marido de vocês num sex shop? Entraram os dois pra comprar? Eu também não. Meu marido acho que morre. Ó, então, De vergonha. você como sexóloga, você já foi? Você deve ter ido, né? Olha, Porque- eu já fui comprar também coisa, já fui, mas pra Mas mim, com o marido? Com ele, já fui com ele comprar, mas isso pra mim é muito mais tranquilo, né, gente? Então, mas Uma você trabalha referência, com isso, né? Ele já tá habituado, já ouviu. Já vê as borrachas, tudo voando. E é engraçado como a gente vai construindo esse saber na relação também, né? Então, eu nunca fui, tá? Mas dá pra Lá gente também modificar, né? Tô casada há 15 anos, mas eu entrei num sex shop acho que há 4. Mas homem tem vergonha de entrar. Vai. Seu marido não tem. Não tem, Não. né? Mas Seu também tem, né, Klein? Ele vai falar Eu, o quê? eu jamais entraria. Aí, tá vendo? Medo? Quem falou que tem Jamais. medo? Quem falou que tem medo, gente? Ah, é o Simar que tá lá falando que tem medo. Primeiro que é um lugar, né? É uma loja cheia de produtos para ajudar a gente a entrar em contato com a nossa intimidade, para nos conectar com o nosso muito tabu corpo. ainda, né? Muito Muito tabu. doido. Por isso tem Nós várias temos- lojas de lingerie que já tem, né, um cantinho. Tem. Loja de É. maquiagem agora. Tem um cantinho reservado. A gente não sabe. Eu adorei. é o Vai cantinho do comprar um segredo. batom, meu amor. De repente, Vai já que- vai aqui do lado. Mas, Gi, eu acho que um dos serviços muito legais que você traz em rede nacional é a gente construir esse olhar para a sexualidade. Lidar isso com naturalidade, não ficar todo mundo assim, não, safadinha, vem no sex shop, né? Deixa eu cá. Eu sinto muitos olhares ainda disso, entendeu? Assim, quando eu vou. E é muito louco, porque eu começo a falar e a mulherada vem. Ah, não sei o que. Tem vergonha mesmo de tabu, de falar, ai, meu marido não vai topar, meu marido é isso, meu Mas marido você vê como é legal, até para trazer esse elemento para quem tá aqui, uma outra dica e quer começar a usar um produto ou estimular, é legal começar devagar. E também trazer esse diálogo. O que a gente não tem é uma dificuldade tamanha em dialogar sobre seus prazeres, sobre as suas fantasias. Então, o que é que mobiliza? O que é que você faz para despertar seu desejo? Essa é uma pergunta. E é muito particular isso, e mesmo que seja esquisito, igual do Baby Girl lá que vocês vão assistir, né? Cada um tem o seu. Coloca um trechinho do filme pra gente entender. Elas não estão tudo curiosas também, né? Quem não assistiu vai ficar curioso. Gente, eu adorei, porque ela vem com... Não vou contar spoiler isso, minha filha odeia que eu dou spoiler. Mas assim, as mulheres gostam muito, os homens não. Mas é que veio quebrando também, que sempre tem um homem mais velho com a estagiária, né? E esse filme veio pra quebrar aí, entendeu? Porque ela é uma CEO, né, uma profissional super bem sucedida e entra um estagiário. Vou confessar que ela tem uns gostos peculiares, mas quem não tem? Né? Eu acho que a gente tem que mergulhar nesse autoconhecimento aí e falar, não, eu gosto disso, e aí, você topa? Até na hora que for conhecer alguém. Ou Porque até tem só gente que para não topa. fantasiar. Né? Olha lá, gente. Essa é a família perfeita dela. Ó, Linda, né? maravilhosa. E é o estagiário. Ele nem é tão bonito, mas... Ó. Se deu bem. Delicious. Mas ele deixa a gente com uma sensação diferente. Ficaram curiosos, né? Na hora não tá, não, na hora. Fica todo mundo aqui, ó, nem piscava. É muito bom esse filme porque ele traz uns desejos diferentes que ela tinha que o marido não achava legal. E ela tentou argumentar, conversar com ele aquilo que era desejo dela e ele não topava. E o estagiário topou? Ah, meu filho. Olha que coisa interessante. O Aí você estagiário topou. Só que, eu tô contando o filme. Conta logo, já tô curiosa, pode contar. E aí, o estagiário não só topou, ele ficava ligado que dava prazer pra ela. Uma mulher tão poderosa daquela, ninguém ia imaginar que aquilo lá dava prazer pra ela, mas não vou contar o que é. Vocês vão ter que assistir. E o marido dela falava, ai, mas eu me sinto mal em fazer isso com você. Ela falou, mas é isso que me dá prazer. E, enfim, aí foi rolando. Eles não se separaram, porque depois ele tentou fazer aquilo que o estagiário fazia. Falar, novinho, peraí. Mas enfim, Mas vocês ele vão ter que... descobriu do estagiário.
Cobriu tudo. Mas, por exemplo, provavelmente é um fetiche e ela gosta de realizar esse fetiche. E ele não se sentia bem, entende, em fazer com ela. Tentou, né? Ele gostava de uma coisa mais... Amena. Mais tranquila. Falta de diálogo, né? Então, mas ela tentou falar com ele, não direto. Ela tentou várias vezes, ele falava, ai, não me sinto bem. Entende? Mas às vezes, isso acontece muito, mas às vezes, Então. infelizmente, quando você descobre o que desperta o seu desejo, que é uma coisa subjetiva, talvez a parceria não esteja preparada para vivenciar o que desperta seu desejo. Por isso que seria interessantíssimo que no início das relações a gente fosse... Ah, mas quem vai falar assim, oi, tudo bem? Então, eu gosto disso. É difícil. Tá solteira agora, Bê? Fala. Você vai chegar e falando o que você gosta. Ó, dou uns tapão. Não vai falar isso, vai. Como que você falou, realmente. No começo, você chegar pra você e falar, ó, eu gosto disso, tal, cada um vai correr pra um lado. Não, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Ou não, né, gente? Nós temos grupos, hoje em dia, o que é uma Conta, coisa... vai, tá vendo? Você Então, vai, você tá casada há 15 anos. Uma coisa que a internet fez que foi maravilhoso, tem um lado negativo e pejorativo do acesso, né, à pornografia esdrúxula. Por outro lado, você se conecta com pessoas com prazeres semelhantes. Por isso que eu tô falando E não de se acha grupos. tão esquisita. Que você vai ser só mais uma, né? Então, assim, a gente tem grupos disso? muitos grupos, muito grupos de práticas fetichistas específicas, pessoas que gostam do BDSM, pessoas que gostam de BDSM, que é isso? Que é aquela submissão. São pessoas que são muito bem orientadas sobre as suas práticas, Pra seus ser desejos. seguro, né? Pra ser seguro. Então a internet trouxe essa proximidade. Talvez o que é diferente pra mim é extremamente comum pro outro. E aí é mais fácil eu me relacionar sexualmente com pessoas que desejam a mesma coisa que eu, do que convencer uma pessoa que não tem Que não esse gosta fetiche. também. Não adianta nada Sim. também você gostar, a pessoa não gostar e ela não tá sentindo prazer. Os dois têm que sentir. Vai ter uma- Não fica esquisito pra um ou pro outro. E a ideia não é essa. A gente já volta aqui, são um programa vai ficar inteiro aqui. Acho que você tem que voltar nos Dias dos Namorados. Né? Você também. Claro, tá gostando. Bota a gente no grupo. Bora, gente! Quadro! Novo quadro. Tá. Vocês gostam dessa? Eu adoro falar sobre sexualidade. Quadro Pode ou Não Pode? Endometriose com a doutora Ana Elise. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. É a primeira vez com a gente, né? Primeira vez. Coisa boa. Vambora pro Pode ou Não Pode. Temos aqui, ó. A gente já vai colocar aqui a questão e a doutora vai falar se pode ou não pode, combinado? Antes, doutora, o que é a endometriose? Endometriose é o que a gente tem o tecido do endométrio, que é a camada que fica bem dentro do útero, que é o que menstrua, que está presente em algum outro local. Então pode estar dentro do abdômen, pode ir para o ovário, pode estar na trompa. E aquele tecido, ele vai menstruar igual o tecido que está dentro do útero. Só que como ele não tem uma saída, ele acaba causando desconforto, porque o sangue fica ali dentro do abdômen, causando uma inflamação, uma irritação. Ou, por exemplo, dentro do ovário, ele vai cada vez acumulando aquele sangue ali dentro e isso pode acabar causando bastante dor. Tá. É verdade que as pessoas têm muita cólica, elas têm endometriose, não tem nada a ver? A endometriose ela é uma doença com muitas características, ela não tem uma característica única. Tem gente que vai ter sintoma, tem gente que não, mas os quadros principalmente mais avançados de endometriose são cólicas mais severas. Inicialmente o quadro começa com uma cólica no período menstrual, porque é quando a gente tem essa proliferação do tecido, mas em quadros mais avançados pode ficar com cólica e dor em todo o período, que é o que a gente chama até de dor crônica. Boa. Ai, ficou bonito, gostei. Nossa estreia de hoje. Pode engravidar quem tem endometriose? Pode, Pode? com certeza. Ah, então tá. Hoje existe uma dúvida muito grande, porque como as mulheres estão engravidando mais tarde, a gente tem visto muitos casos de infertilidade. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Eu vi uma influencer super jovem, ela tem 31 anos, já congelando os óvulos. É indicado mesmo com 31? O ideal seria no máximo até 35, mas seria nesse período por volta dos 30 e poucos anos, seria o melhor período para congelar. Eu nem pensava nisso. Eu tive a Petra com 32 anos, não pensava nisso agora, mas bom. Se for uma pessoa que já está casada e que já tem um parceiro e já tem uma programação, não tem essa indicação. Tá. Mas hoje muitas mulheres estão optando pelo lado profissional primeiro. Sim. Então tá com 34, 35 e ainda nem tem um relacionamento ou tem um relacionamento e não tá ainda nessa perspectiva de filho, aí o ideal é que se programe e congele, mesmo que seja o parceiro, que seja essa pessoa, mas a programação é lá para frente, o ideal é de que congele para ter uns óvulos mais jovens, para que tenha uma gravidez mais saudável.
Bom, próximo pode ou não pode? Ó, pode fazer atividade física mesmo com dor causada pela endometriose? A pessoa sabe que ela tem endometriose, tá com dor. Ela pode fazer atividade física? Pode, mas vai depender da intensidade de dor que ela está. É lógico que numa intensidade muito forte, ela nem vai conseguir fazer atividade. Não consegue nem levantar da Mas cama. exercício físico ajuda também nessa recuperação. Melhora a circulação, você tem uma vida mais saudável, você acaba não tendo o excesso de peso. Tá. Então, fazer exercício é sempre saudável. Mas um leve, né? Moderado. Mas no momento da dor, da cólica, do desconforto, talvez não. Mas não que quem tenha endometriose não possa fazer exercício, de Então, jeito nenhum. pode, tá liberado. Pode Sim. ou não pode? Terceira questão. Pode usar anticoncepcional para controlar a endometriose? Pode usar tanto para controlar e às vezes só como contraceptivo. Nem toda mulher que tem endometriose vai ser necessário tratamento hormonal. Tá. Tem gente que consegue controlar sem os hormônios, mas habitualmente quando é necessário medicação, a gente usa o tratamento hormonal, que para quem não conhece os termos acaba falando, eu vou tratar com anticoncepcional. Mas na realidade é o tratamento hormonal que pode ser feito para endometriose. Então, Pode usar, pode sim. Pode ou não pode? Pode parar de menstruar com um tratamento para endometriose? Isso pode acontecer? Tem um tratamento e assim, é um determinado período ou tem que ser assim para a vida inteira? Vai depender do sintoma. A endometriose ela é uma doença benigna. Ela não causa câncer, ela não tem nenhuma complicação de malignidade. Mas a gente diz que é uma doença benigna com caráter maligno, porque tem gente que tem muita dor e acaba tendo muito desconforto. O tratamento seria, como eu disse, a dor é causada por essa menstruação que acontece num local indesejado. Então, muitas vezes o tratamento vai ser bloquear a menstruação, porque aí você não vai menstruar nesses locais indesejados e, consequentemente, melhora a dor. Mas nem sempre vai ser esse tratamento hormonal, porque, por exemplo, quem está tentando engravidar. Sim. Eu não vou poder bloquear o ciclo dela, porque senão ela não vai conseguir engravidar. Mas, muitas vezes, o tratamento, sim, vai ser hormonal e, consequentemente, vai bloquear esse Vai ciclo menstrual. bloquear. Sim. Próximo, pode ou não pode? Tratar endometriose só com remédios sem cirurgia? Pode, a grande maioria dos casos vai ser tratado ou sem remédio ou com remédio, sem cirurgia. Mas tem casos mais intensos, de dor mais crônica, que podem ser necessárias as cirurgias Porque também. umas pessoas sentem mais dor que as outras? Depende do estado? Depende da suscetibilidade da vida pessoa. também, da pessoa que ela leva. Quem não faz exercício físico, por exemplo, pode sentir mais dor e da extensão da doença. Às vezes tem uma que tem só um nódulozinho aqui, às vezes tem gente que tem endometriose na pelve toda. Então, a extensão da doença Tem e cura? cura, não. Porque ela pode ser pequenininha e conforme o estímulo hormonal, ela pode ir aumentando. Mas a gente tem um bom controle da doença. Pode ser hormonal, pode ser cirúrgico, mas é possível controlar. Agora, dizer, você está curada, ela nunca mais vai aparecer, a gente não tem como dizer isso. Tá bom. Próximo, pode ou não pode? Aí, ó, Dia dos Namorados chegando, você marcou na agenda. Lá, botou lá, igual a Lu falou, tá lá na agenda, ó. Ficar com o mozão. Aí vai aquela dor. E aí, será que pode? Posso ter relação sexual sem dor? Não, sem dor, mesmo com É endometriose? porque na endometriose, o principal local que a gente tem é próximo do útero. E muitas mulheres com endometriose acabam tendo muita dor na relação. Então, é uma queixa muito frequente. E às vezes as mulheres vão procurar ajuda por dor na relação. Entendi. Então, é possível ter relação sem dor, mas vai precisar do acompanhamento da endometriose. Vai Tá, precisar mas fazer essa ela investigação. tá com, sei lá, com crise. Ela pode ter relação sexual? O ideal é não ter, Não, porque né? aí Ela tá vai, desconfortável, exato, tá vai com aumentar, dor. pode até aumentar, porque como é tudo muito ali correlacionado, durante a relação sexual tem o contato com o colo do útero. Mobilização do útero, ele vai para cima e para baixo, e com a inflamação que a endometriose causa, pode piorar essa dor. Então, no momento da dor, o ideal é não Dor ter, não pode. mas não que quem tem a endometriose Desmarca com mozão. não pode ter relação. Próximo.
Pode ou não pode? A endometriose voltar depois do tratamento? Na verdade, Infelizmente pode. Pode, é, né? É Não o que tem eu tinha cura. falado. Mesmo em cirurgia, tem gente que acha que com a cirurgia você vai retirar tudo e não vai aparecer mais. Tem focos que a gente diz como microscópicos. Ele começa muito pequenininho e depois isso pode evoluir. Então, infelizmente, é uma doença que a gente não pode dizer de cura. Tá. Vai dizer que ela está controlada e precisa acompanhar. Quem tem endometriose, eu não sei se está aqui, mas demora a engravidar? Pode ter problemas na hora de engravidar? A gente tem mais ou menos 10% das mulheres hoje têm endometriose. E a gente diz que é uma doença subdiagnosticada, porque muita gente não procura, acha que sentir dor é normal, acha que ter cólica na menstruação é normal. Sim. Mas dentre as mulheres com infertilidade, 6% vai ter endometriose. Tá. Então, o que tem acontecido não é que quem tem endometriose não pode engravidar, mas a hora que a gente vê as pacientes que não conseguem engravidar, muitas vezes a gente pode acabar achando a endometriose como a causa disso. Mas quem tem endometriose não precisa fazer nada para engravidar. Muitas vão engravidar espontaneamente. Tá, não precisa ficar, ai meu Deus, será que a atenção, né? Acho que atrapalha. Sim, acaba Eu conheço atrapalhando. muitos casais que queriam muito, faziam tudo. Aí eles relaxaram e falaram, não é pra acontecer. E aí Acontece. engravidam. Acontece. Não é? isso Eu mesmo. acho que a tensão deixa a gente né, na E expectativa. foi o que vocês estavam falando antes também. Quando começa a tentar engravidar, começa aquele tem que ter relação hoje, amanhã. Então, vamos, vai, mais bora, uma tô vez, ovulando, vem. É mais ou menos isso. E acho que todo esse Deixa eu estresse... perguntar uma coisa que é esquisita, tá, gente, essa pergunta. Mas é verdade que, assim, quando tá ovulando tem que ter uma certa posição, alguma coisa assim, ou não? Não, a gente Depois- não tem comprovação Ué, de que gente, isso alguém funcione. perguntou isso. Vocês já ouviram falar isso, não? Já. Que tem que ficar numa certa posição quando tá ovulando? Não precisa não, ó. Ela O falou. que normalmente falam é depois da relação colocar o bumbum pra cima. Mas é verdade? Não, não muda, não muda. É, entendeu? Eu tô Pode só tirando uma curtir dúvida mesmo que é o do povo momento. de casa, entendeu, gente? Ó. Próxima. Pode ou não pode a endometriose ser curada definitivamente? Infelizmente não, a gente já conversou sobre isso. Os sintomas podem ficar em remissão, pode ficar sem a dor, mas dizer que a endometriose está curada, isso a gente não consegue dizer. Tá bom. Tem mais uma, gente? Vamos colocar. Let's go. Pode ou não pode ser endometriose quando a menstruação some por mais de 1 ano após os 21 anos? É porque a endometriose, ela some, é isso? O tratamento? Não, quando a gente fica mais de 1 ano sem menstruar, isso a gente já vai ter que pesquisar a causa dessa não menstruação, mas habitualmente não tem relação com a endometriose, a não ser que esteja tratando a endometriose com medicamentos hormonais, aí o sim. medicamento sim pode deixar sem menstruação, mas a endometriose habitualmente não interfere na menstruação. Não trava nada. Ela vai dar dor no período menstrual, mas não que ela interfira em menstruar ou não. Tá bom. Mais um pode ou não pode? Pode ser endometriose quando a mulher sente cólica forte todo mês? Pode, Eu nunca entendi pode. isso, porque eu nunca tive cólica. E eu vejo gente que não consegue levantar e, assim, dias e dias na cama. E eu sempre não entendi isso. E tem, então? Tem, Porque, assim, é isso mesmo. É um sintoma? Sim, o principal sintoma vai ser a cólica no período menstrual, mas em quadros mais avançados, como o útero fica muito próximo da bexiga e do reto, tem mulheres que têm sintomas até urinários ou intestinais. Então, no período menstrual, ter muita cólica ou ter diarreia no período menstrual, ter sensação de infecção de urina no período menstrual, é uma queixa que se deve investigar endometriose. E a endometriose, ela é hereditária? Ela tem uma explicação? O que pode causar? Ela nasce com a pessoa? Como A gente hoje ainda não sabe o tem, que né? causa endometriose. Acredita-se que é o que a gente chama de menstruação retrógrada, que a célula do endométrio cai para dentro do abdômen por conta dessa volta de menstruação. Tá. Mas a gente ainda não tem a certeza do que realmente causa a endometriose. Infelizmente, porque senão talvez a gente Chega conseguisse aqui. evitar. Doutora Annelise, nossa ginecologista, 17 anos, pós-graduada, gostei de ver. Rede social na tela, por gentileza, vai. Olha aí, doutora. O que você costuma postar?
A minha especialidade mesmo, depois de fazer ginecologia e obstetrícia, eu fiz mais 1 ano de pós-graduação em gravidez de alto risco. Então, acaba que no meu Instagram é muito sobre gravidez. Gravidez, contracepção, mas eu sou ginecologista e obstetra. Então, eu atendo tanto a parte de ginecologia e obstetrícia, mas minha pós-graduação foi em gravidez de alto risco. Quando você fala de gravidez de alto risco, eu lembro da Eliana, lembro que ela ficou um tempão, mas a filhinha tá aí, entendeu? Ultimamente Deu tudo certo. tiveram muitos casos mais famosos, né? Da Alexa, que teve a Sim. pré-eclâmpsia, teve casos que surgiram mais na televisão. Tudo isso dá pra prever antes, né? Ou algumas coisas sim, outras não. Tem Porque al- quando a gente fala gravidez de risco, Sim. né? É após os 3 meses. Após os 35 anos, toda mulher que engravida é uma gravidez de mais Jura? riscos. Sim, tem mais risco de diabetes, mais riscos de pressão alta e mais riscos de complicação Mesmo no se geral. for, tipo, atleta. Mesmo, Se correr maratonas. mesmo. Lógico que daí você se exercitando, você vai ter um pouco menos de risco, mas passou dos 35 já tem o risco aumentado. Tá, e aí tem que fazer um acompanhamento direitinho. Exato. Adorei. Exato, foi um prazer. Adorei. Muito obrigada Até pelo breve, convite. Obrigada. E aí, atletas? Quase que eu esqueci. Voltamos Quase pro que eu nosso assunto. Ai, tá bom o cheiro. Ah, Gi, olha que delícia. Já finalizei aqui dos nossos convidados. Ele escolheu de mandioquinha e ela de abóbora. E você, qual que você vai desejar? Mandioquinha com Gorgonzola gorgonzola. e couve para trazer questão de fibra. Eu não vou correr hoje, então eu quero gorgonzola também. Muito ó, bem. ela é fit, ó. Ai, será que eu peço fit? Agora eu fico De com essa abóbora com cozinha. shimeji. Delícia, né? Pode Vou ser montar os pra você. dois? Pode. Um pouquinho de cada. Tá no contrato, tem que provar tudo, gente. Não é, Alcimara? Certeza. Bom, quero mais dicas agora. Lu, vamos lá. Dicas práticas agora. Chegando no dia dos namorados, ninguém tem nada na cabeça, não organizou, não botou na agenda. Prática. Os Prática. meninos não tem onde ficar, não tem vó perto. Prática, então a gente vai usar o que a gente tem. A gente vai usar alguns acessórios ou alguma cosmetologia que faz com que a gente leve essa atenção para nossa região íntima, que eu tome um banho naquele dia intencional para eu entrar em contato e acessar meu corpo, minha pele e ir acordando os sentidos. Eu vi uma. Eu vejo essas coisas no Instagram, não sei se é verdade, aí você vai me falar, é doutora também. Diz que banho quente pro homem atrapalha. É verdade? Nunca vi esse dado. Nunca vi esse dado. Já ouviu falar isso, doutora? Não. Instagram, viu? Tem esse tanto de médico lá. Mas Que atrapalha. eu sei que com toda Aí certeza. me falaram, bom, mas banho quente relaxa. E relaxar é uma coisa. Boa, né? Então, o gel- depende. Quem relaxa para dormir não é bom para quando quer para um date especial. Ai, relaxei demais, é amor, melhor, boa noite. é melhor uma boa coisa, noite. né, Tá uma lá maca todo- peruana, um gengibre, Todo né? feliz, esperando, eu relaxei demais. Acho que eu vou dormir. Assim, até interessante que você falou isso, por exemplo, o excesso de álcool pro homem não é benéfico, né? Às vezes você fala, vou tomar um drink para me preparar para um dia especial. Né? Se a pessoa consome muito álcool, não consegue manter uma ereção por o tempo adequado para satisfazer uma parceria. Sim. Então, por isso que a gente tem que dosar e equilibrar, né? Bem, você é de bebê, não? Não. Não é de bebê. Bem, a gente tava falando sobre o assunto, você vai ter que entrar, gente, no assunto. Ele tá aqui, não, eu vim falar de corrida, que essa mulher me colocou aqui pra falar sobre relação, sopa. Seguinte, quanto tempo você tá solteiro? Ah, tem bastante tempo. Quanto tempo? Tem mais de 5 anos. 5 anos. Você já foi casado? Não, não. Nunca foi casado? Casado, não. Quantos anos você tem? 39. Me falaram que homem com 40 anos, que nunca foi casado, é problemático, é verdade? Eu acredito que não. Hoje a gente está, né, socialmente, as pessoas têm buscado se realizar em vários outros aspectos e deixando, às vezes, a relação mais duradoura para depois. Tá, me fala, o que a pessoa tem que ter pra se relacionar com você? Por que você tá sozinho que você quer? Assim, princípios, tem um objetivo. Princípio, objetivo. É bonito isso, né, Não, na uma pessoa fala, do mas bem. tem mais. Não, uma pessoa do bem que... Bem, como que é a pessoa bem? tem que querer ter um objetivo de vida, né? Não pode Só ter objetivo tá bom. É, acho que é o principal. Só- Mas como que você vai atrair pelo objetivo dela? Desculpa? Você vai se atrair pelo objetivo que ela tem de vida? Não, ver que é uma pessoa que tem propósito na vida, senão Mas aí... antes do propósito, ela tem que ter outra coisa. Pra você, né, você vai olhar e falar, bom, sei lá, um bochechinho, um nariz, não sei. Não? Assim, uma pessoa que se cuide, Tá. que... Ah, vai, então Um fala. atleta, não uma atleta, mas uma pessoa... Uma pessoa que tem a barriga tanquinha, entendeu? Eu não, Não, sou não, exigente, não. eu quero um tanque, um bumbum na lua e... Não. Mas que gosta de coisas semelhantes, né? Exato, é. Lógico. Isso é importante. Gente, mas vamos combinar? Senão não combina. Isso não atrai de primeira.
Ai, me seus objetivos de vida. Sim, sim. Para isso é Mas muito assim, bonito, eu tenho mas… até alguns clientes assim que, tipo, são muito opostos. E aí você vê que às vezes dá um… mas… Mas aí às vezes um acaba puxando o outro. Aí vira amigo, né? O que não pode, assim, que dá choque mesmo, a pessoa, sei lá, não se cuidar, não… Acho que isso, por conta do estilo de vida que eu levo, acho que tem que ser o mesmo objetivo, assim. Não objetivo, mas assim, o estilo de vida, né? Vamos falar seus objetivos. Temos primeiro encontro, quero saber. Objetivo de vida? Tá, gosta disso? Não. Imagina, não dá, né, pra ser assim. Onde você procura? Não, você deixa acontecer também. Deixa acontecer. Até por conta da questão de tempo, muito trabalho e… Mas aí é que tá, a Tô pessoa falando, foca Quietinha. muito. Eu tô tentando puxar aqui dele, que eu falei, não. Pô, ele é bonito, jovem, trabalha com, né? Você quer falar? Fala. Não, eu tenho que estar disposto, né? Senão Você tá não vai disposto, arrumar, não? Não vai arrumar nunca. Fala, não, eu corro maratona todo mês, então eu não quero minha mulher não, porque a mulher dá trabalho, vai ter que… Eu tava até conversando com a minha tia esses dias. A sua tia? Como é o nome da sua tia? Ide. Ide. Aí ela falou, já casou? Eu falei, que eu não vi ela há um tia tempo. pergunta, né? Aí eu falei, com o trabalho. Não, mas aí você tá traindo só isso. Mas você pensa, você gostaria? Ou tem gente que nem gosta. Olha, atualmente eu não penso, pra falar a verdade. Até porque o meu foco é outro. Mas qual é o seu foco? É trabalho. Mas você acha que a mulher atrapalha aquelas, né, que tá entre… Não, acho que pelo contrário, pode até somar. Eu também acho. Acho que a Mesmo mulher que ela não certa correr, tá do lado. Mesmo que ela não correr, ela pode ir na bicicleta pedalando, puxando o Então, ritmo. mas tem que gostar de esporte. É Se for uma mulher noturna, não rola. importante. Não, aí não dá. Não dá. Tá. Gil, o pior é as pessoas quererem estar na estatística de entrar num relacionamento sem ter tempo de querer fazer esse relacionamento dar certo. Então, vou casar, quero ter saúde íntima, quero fazer um negócio diferente. Quero ter saúde íntima, é ótimo. Quero... Você tem saúde íntima, objetivo Como de é que vida. tá a sua saúde? Check-up, é íntimo. Quais são suas fantasias? O que mais? Isso você topa, imagina. Aí seria bom, né? Pelo menos ia… Mas é Os importante que aplicativos são assim hoje. ajudam, né? Mas é importante ter essa descoberta, né? Na minha vida hoje, meu momento, eu quero me dedicar pro meu trabalho por algum objetivo específico e eu não tenho esse tempo. Então, acho que às vezes falta também, a gente casa, a gente tá em relacionamentos antigos. Qual é o tempo que eu me debruço para viver um sexo bom, gostoso? Qual é o momento? Essa semana, ela ajuda a gente bastante. Ele falou que não namora e tem relacionamento, mas você sai com Não quer dizer. pessoas. Sim. E aí você fala isso, olha só, meu amor, é só… Acho que tem que deixar claro, né? Não pode… Essa carinha, não consigo imaginar ele falando assim, ó, área. Só isso, área. Ou vai sumir no dia seguinte. Não tem cara de quem some no dia seguinte. Não tem mesmo, mas tem gente que engana, você sabe esses caras de bonzinho. Bom, seguinte, vamos pra rede social. A gente ralou ele aqui, veio falar de corrida, nunca mais eu volto nesse programa. Vamos. Claro, primeiro a rede social. Clariana Colasso, nossa nutricionista de hoje, que vai participar da primeira corrida dela. Ó, fondue de doce de leite para os namorados. Você já tá, aí, tá vendo? Bonito, né? Se meu marido pedir alguma coisa de cozinhar, eu te peço, fala que foi eu que fiz. Pode deixar, olha eu fazendo aí, gente. Bastante frutas, né? Fruta é bacana, colorido, afrodisíaco, Isso que eu ia falar, fruta é morango. afrodisíaco? É, lógico que é. Tá. Dá pra fazer umas brincadeiras aí com fondue. Dá? Dá, não dá? Muito. Quente ou… Brincadeiras quente. Porque o fondue tá Hoje em dia a Fondue gente tá quente, né? não, sim, mas dá para usar, inclusive tem até produtos que você pode usar junto com a fruta, com fondue, que são comestíveis. Só? Sim, hoje em dia a gente tem produtos que a gente pode que são adoçados até com sucralose no mercado. Mentira, eu sou… Sim. Aí, tá vendo? Ó, você fala, ó, tem que Nem usar dá índice sucralose. glicêmico álcool. Basta a criatividade, fazer um fondue, usar um produto, trazer sensações novas. Já é uma situação especial pro Dia dos Namorados. E era só rede social, a gente já volta pro assunto, vocês veem que tem pra render, né? Próximo, Luca Brau, nossa sexóloga, educadora, palestrante, falando sobre desejo e apimentar a relação. Lu, o que você costuma postar? Aqui eu coloco bastante dos eventos que eu vou, das palestras, eu trabalho com famílias. Eu tô falando bastante ultimamente também sobre essa questão da saúde familiar. E aí, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Se quiser um inventário ali de fantasias, pode mandar bala que a gente distribui pro pessoal ajudar a acessar esse repertório. Faz chá de lingerie também? Quando reúne as amigas, aí você vai palestrar pra elas? Faço também. Ah, eu fui na minha amiga, foi muito legal. Como é? Nunca me chamaram pra esse chá de lingerie. É, a gente levou lá um presentinho cada, mas nem foi essa a um questão. gogoboy, Não, foi uma sexóloga conversar com a gente. Achei que tinha um cara, ó. Foi muito legal Tem mesmo. gente que gosta de mais brincadeiras e outro perfil mais educacional mesmo. Eu sou da linha mais educacional, mas a gente tá lá pra Também. trazer informação. Eu sou da linha mais educacional. Podemos provar já essas delícias? Maravilhoso, gente.
Linha mais educacional, é. Não tem nenhum, né? Tá bom, não posso falar, tá tudo certo. Bom, maravilhoso. Coloca aí a rede social do nosso Papo em Dia. Hoje falando sobre uma linha educacional. Por gentileza. Tira da minha cara, bota aí a rede social. Olha que lindo, um monte de receita gostosa. Olha aí, ó, primeiros socorros. Vou escrever vocês na prova, hein? Você Vocês sabe vão? que de primeiros socorros é importantíssimo. Minha amiga Bárbara querida quase morreu semana passada entalada com um pedaço de pão. Ele ensinou. Ela ensinou, não foi? Que faz assim, ó. Ensinou É importantíssimo, gente. Aprendam a fazer, vejam aqui a agir, porque é importantíssimo. Posso rapidinho? Essa parte dos primeiros socorros é importante. Eu treino bastante tempo, né? E por mais de uma vez, não só eu, como outros educadores físicos do local que a gente trabalha lá no parque, socorremos pessoas que Olha foram só. treinar, não tinham conhecimento, começa a passar mal. E aí, como eu já tô lá há bastante tempo, conheço, eu já avisei o pessoal da administração, falou, ó, vai entrar ambulância, que o rapaz tá passando mal aqui, a gente entra com os primeiros socorros. Sabe o que eu queria te falar? A pessoa tá correndo, né? Elas vão correr agora, elas falaram que é ao vivo, agora vai ter que correr. Tem algum sintoma que você fala, para? Então, quando você vê que tem você tá ali, você tá correndo, você sente o cansaço, Teto preto. normal. Teto preto? A visão fica turva, começa a dar tontura em alguma coisa. Opa, reduz. Porque às vezes dá uma dor aqui, Isso, né? a famosa chamada dor, Dor de do viado. matinho, Não é? que não, dor do mato, que a gente fala. Eu faço as dores tudo errado. Pega mato e passa, que melhora. A pessoa, melhora mesmo. Por quê? É que Porque a passa pessoa o para. mato aqui? Não, porque a pessoa para pegar o negócio, ela para de fazer eu atividade falando, que física. dor, Aí entendi. melhora, fica mais tranquilo. Mas não é pra Mas, se preocupar, né? não, você tem que ficar atento aos sintomas. Tá. Tontura, mal-estar, tá muito difícil, se você já tiver usar relógio, a frequência cardíaca tá muito alta, então, vou diminuir um pouco, ou se for o caso, vou parar, vou tomar uma água, procurar uma sombra, né? Tá bom. Às vezes tá treinando debaixo de sol forte. Vem pra cá, a gente tem uma pretendente pra você. Vem pra cá. Opa, Mentira, tadinho. Obrigada, vem pra cá, Lu, pra gente vai encerrar. Obrigada, viu? que agradeço o convite. Desculpa as brincadeiras. Você tá Minha sendo mão tá gravada. gelada, ela tá tão quentinha. Tchau, saradíssimas. Vamos correr, hein? Vamos. Vamos. Gostei. Ó, beijo grande pra vocês. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, no mesmo bate-horário. Bora correr, dançar, agendar lá. Educativo, com isso na minha cabeça, que é educativo. Bora. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Cochilar, é proibido cochilar. A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol